gente! Sejam bem-vindas ao primeiro episódio do Ouça Elas. Eu sou a Nani. Eu sou a Debbie. E nós estamos aqui para apresentar esse espaço maravilhoso para você, mulher, mas você, homem, também pode ficar acompanhando aqui com a gente. Nós vamos ter muito testemunho, vamos ter muita palavra de Deus que vai vir do céu para você. Porque aqui a fé vai de encontro com a realidade. O corpo é templo, a rotina é altar e o céu é a nossa prioridade. Por isso, quem tem ouvidos, ouça! Quem tem perguntas, tente-se. Há um lugar para você. Gente, nós estamos aqui com essas meninas abençoadas que fazem parte da nossa equipe e eu e a Debbie queremos apresentar elas para vocês aqui. Vamos receber as nossas convidadas! Ei! Então aqui nós estamos com a Amanda. Com a Amanda, gente, vocês estão vendo a Amanda aí, muito linda, ela tá um pouquinho tímida, mas ela veio. Nós também temos a Ellen. A Ellen, gente, a Ellen já é mais carismática, né? Ela tá ali meio com vergonha ainda, mas vai se soltar. E também temos a nossa querida Fran. Gente, elas são as nossas convidadas de hoje e eu quero que vocês possam receber elas. Mais pra frente vocês vão ver elas com mais frequência aqui. É isso mesmo, nós queremos aqui falar um pouquinho também como que surgiu o Ouça. E nada melhor, né? Ninguém melhor pra explicar isso do que a nossa querida Ellen, que também... Gente, a Ellen é um pouco de faz tudo aqui, né? Ela fica nas câmeras, ela apresenta, faz mídia, ela grava vídeo. A gente grava um vídeo muito interessante também que vai sair no Instagram do Ouça. Fiquem ligadinhos. Se já não saiu pra vocês, vai sair. E ficou muito bom vocês verem que a Ellen, ela faz de pouquinho tudo aqui. E a ideia inicial desse programa veio da Ellen. Então eu quero que a Ellen fale um pouquinho aqui pra gente como que começou, como que surgiu essa ideia na sua cabeça desse programa para mulheres. Bom, gente, após o podcast dos meninos, né, eu e a Cauane sentamos aqui na mesa, né, Cauane? A Cauane, né? Meu apelido é Nani, gente, pra quem ouviu, a gente aqui, ó, Nani, mas pra quem não me conhece, tá, minha família, meus amigos me chamam de Nani, então, vocês também são meus amigos, né, meus amigos aqui, então, vocês podem me chamar de Nani, mas meu nome mesmo é Cauane, então, assim, fica à vontade. Tá, eu e a Nani estava aqui, né, após a gravação do podcast dos meninos, e a gente sentou e ficou aqui brincando, conversando, fingindo que era um podcast nosso. Aí eu olhei pra ela e falei assim, por que não tem um podcast de mulheres, né? Sim. Mulheres cristãs e, além de cristãs, jovens, né? Que nós somos todos aqui muito jovens. Sim. E para abordar alguns assuntos, né? Como é a vida da mulher solteira, jovem e cristã no mundo. Também é casada, né? Jovem, cristã no mundo. E falar um pouquinho mais sobre a história, o testemunho. Sim. Aí foi onde a gente decidiu criar um podcast e vai ser muito bom, vai ser uma bênção pra Glória gente. a Deus, vocês viram, gente, a Ellen, ela foi a que pensou em tudo do início. A Fran, ela chegou um pouquinho depois, né, Fran? A Fran chegou um pouquinho depois, mas a Fran, nossa coordenadora aqui, que cuida das nossas escalas, que cuida pra todo mundo, ele ia ficar puxando a nossa orelha pra gente não atrasar, né, Fran? A Fran chegou um pouquinho depois, a Debbie também, mas elas também foram, assim, cruciais para a participação nesse programa, para a organização, para tudo acontecer. E eu queria também que a Fran falasse um pouquinho, Fran, assim, qual a importância você vê de ter um podcast de mulheres? Nós sabemos, assim como a Ellen citou, que não existem muitos podcasts de mulheres, né? Aqui também na nossa região, nós aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que sim, tem alguns cristãos, mas são poucos. Eu queria que você explicasse, assim, um pouquinho qual a importância que você acha de ter esse podcast. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer o convite de poder participar desse podcast. Como a Nani falou, quando eu cheguei, o bonde já estava andando. A primeira vez que eu vim no estúdio, o Vinícius falou bem assim, a gente está com um projeto de um podcast para mulheres e queria que eu participasse também, né? Como eu já estava participando da mídia, né, do outro podcast, e ele falou que queria que eu participasse também, e para mim é um prazer assim, gigantesco estar aqui. Mas, bom, qual a importância que eu posso dizer assim, de um podcast exclusivamente para mulheres? Vendo
geralmente a maior parte dos podcasts é mais homens, e as mulheres talvez não tenham tanta visibilidade como seria necessário, também talvez não tenha muita voz das mulheres. Então, eu acredito que é um testemunho para poder edificar outras mulheres. Talvez a gente esteja vivendo uma fase assim difícil, que a gente acha assim que a gente não vai suportar, que a gente não vai conseguir passar. E aí, quando você vê o testemunho de outras pessoas que talvez passaram, ou que alguma coisa, alguma circunstância que seja parecida com a sua, você vê que aquela pessoa superou, ela tá ali contando seu testemunho, é uma coisa tão edificante e nos motiva a querer, a ter fé. A ter fé em Deus. Se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo, eu também sou capaz. Então, eu acho muito importante dar voz para mulheres, para poder edificar a vida de outras mulheres também. Glória a Deus. Nossa, é maravilha, é verdade, gente. É muito verdade isso. Não que a gente não assista, né, o podcast de homens, a gente assiste também, nós temos nossos queridos apresentadores, o Gustavo e o Vinícius, né, nós trabalhamos todos juntos e é uma maravilha poder ver os episódios. Inclusive, se você não assistiu ainda, temos lá o nosso canal, ouça podcast no YouTube, vai lá, dá uma olhadinha, lá tem vários episódios muito incríveis, com pessoas maravilhosas que foram convidadas para estar aqui. Nós também teremos convidadas, tá? O nosso Ouça Elas vai estar aqui dentro desse canal. Então, assim, fiquem ligadinhos, também assista dos meninos. Tem muito tema interessante, mas assim como a Ellen e a Fran falaram, nós sentimos falta desse espaço para as mulheres, para que a gente pudesse se identificar, né? A gente sabe que os homens e as mulheres são criaturas diferentes, né? Seres humanos, porém diferentes biologicamente falando. Então nós sabemos que há coisas que para nós é muito mais intensa, às vezes não é tanto, os homens têm uma forma de pensar, as mulheres têm outra. Então você encontrar esse espaço dentro de um podcast, você poder ver que essas mulheres, assim como a Fran falou, vivem tudo isso, e você fala, poxa, nossa, ela também passou por isso. Isso já aconteceu muito comigo, né? Nós temos aqui a Amanda também. A Amanda, assim como eu, nós somos as únicas casadas aqui, né, Amanda? Somos novas, sim, mas nós entendemos que sempre há um propósito do Senhor. E a Amanda vai saber dizer isso também, que há uma dificuldade, né? Sendo uma jovem casada, tão jovem, o julgamento por trás disso, às vezes a frustração de muitas questões, como lidar com o casamento, né, Amanda? A Amanda vai ser uma das convidadas também para falar sobre casamento com a gente. A gente vai falar isso mais pra frente, porque eu sei que é muito importante até para mulheres solteiras entenderem isso, sabe? Para mulheres solteiras saberem como funciona, porque muita gente, Amanda, acha que é um mar de rosas o casamento, né? E não é assim tão fácil. Então aqui nós vamos encontrar isso também. Claro, gente, sempre teremos um embasamento bíblico, tá? Sempre vocês vão ver a gente citando uma referência, usando mulheres, porque se você busca da palavra, você vai entender que há muitas mulheres de referência na Bíblia, de diferentes formas que foram usadas, né? Há mulheres que elas clamaram pelo seu milagre, assim como Sara, e o Senhor atendeu. Há mulheres que foram crucialmente importantes para que coisas acontecessem. Há mulheres, assim como eu gosto muito de Maria Madalena, pela forma que, apesar da Bíblia não falar tanto dela, mas a forma que ela foi resgatada. Então, é nessa parte que nós vamos encontrar tudo isso aqui. Então, assim, é muito bom, nós temos isso, é muito bom que esse podcast, ele surgiu para nos ensinar, para melhorar, né? Para que a gente pudesse evoluir como mulher dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ciclo, né? Então, isso vai ser muito interessante, vai ser muito legal de se trabalhar, e nós teremos aqui todas mais uma vez, né, de diferentes formas, às vezes como apresentadoras, às vezes como convidada, porque cada uma aqui, gente, todas aqui delas, todas nós temos uma história diferente, né? Viemos de lugares, elas três são de Rondônia, da querida Rondônia, né? Gente, vocês olham assim, ó, Rondônia. Eu, pra confessar, eu não conhecia muito Rondônia, gente. Já ouviu falar de Rondônia? Já ouvi falar, porque o meu primo morava lá em Rolinho de Moura. Mas eu vim conhecer mais com a Ellen. É pra vocês verem que Rondônia não tem só índio, tá, gente? Rondônia é grande. Todo mundo é pensa que só grande. tem índio, mas tem uma grande
que tem muitas pessoas especiais de lá, né? As nossas amigas aqui. Conheci muita gente. Gente, aqui nos Estados Unidos, eu acho que 80% de Rondônia, 20% de Da Minas igreja, Gerais. então? Nossa, a igreja Só composta tem por Rondônia. Rondônia. Exatamente. 90%. Nós vamos, as meninas aqui sempre tem muitas histórias boas e a gente, nossa, dá muita risada, é muito divertido. Mas enfim, é assim, maravilhoso ter esse espaço, é maravilhoso a gente poder compartilhar, né? E também, Deb, a gente também vai ter muitas perguntas, né, das nossas convidadas. Nós estamos abertos aqui para você. Vamos deixar caixinhas, os meninos da mídia vão trabalhar também para nos ajudar a colocar ali umas perguntas, né, que talvez alguém queira fazer. Eu queria muito ver sobre esse tema. Porque às vezes nós, né, mesmo que estamos em muitas cabeças aqui para pensar, não rola, né? Então, às vezes, assim, você tem uma pergunta, você tem uma dúvida, até mesmo você quer ser acolhida de alguma forma. Eu sempre falo muito, gente, quando eu tenho essa oportunidade, você tem um espaço para contar, né? Você tem um lugar para se abrir, você pode mandar uma mensagem no nosso Instagram se você precisar, se você estiver passando por uma dificuldade. E o que tiver no nosso alcance, né, a gente vai poder ajudar. Sim. Verdade? Vou deixar a minha querida amiga falar um pouquinho, porque, gente, se eu começo a falar, eu não paro. Coisa de mulher, né? Tagarela. Mas sim, tudo que vocês falaram tá certo. Como eu já dizia antes, a palavra de Tiago, o nosso foco é justamente esse. Aqui não é um podcast de opinião. Aqui é um chamado sendo exercido. Aqui, cada episódio, a nossa intenção é que seja para ajudar pessoas, principalmente mulheres, a praticar mais a palavra, a ouvir mais, e deixar que o coração de Tiago 1, como eu falava, molde o seu coração. Um coração que escuta, obedece e ama. E aqui nós queremos saber que situação comum do dia a dia as nossas ouvintes estão interessadas em aprender mais conosco. Ou seja, trabalho, cansaço, amizade, rotina com Deus, estudos, comparações, máscaras, filosofia. Filosofia. A Débora, gente, pra quem não sabe, ela tá fazendo filosofia. E assim, eu fico impressionada com o conhecimento dela, gente. Assim, eu quando estudava achava chato, vou confessar pra vocês. Mas ela foi me explicando vários pontos. E na verdade você vê também quando a pessoa tem o dom de ensinar, né, de falar, tudo fica muito diferente. Então vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser... A gente também vai falar sobre muitos assuntos da psicologia. Eu não sou psicóloga ainda, um dia eu vou fazer, mas eu gosto muito do assunto, então eu gosto muito de falar, porque há coisas, né, meninas, que nós não sabemos e tem nos impedido. Inclusive, daqui a pouco a Débora vai falar, explicar um pouco como que vai ser o próximo episódio, para instigar você a assistir, não perder. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, e é muito bom a gente entender como que o nosso cérebro, como que a nossa mente funciona, e que isso nos leva a muitas atitudes, né? E que às vezes essas atitudes podem nos afastar do Senhor. Então é algo assim muito, muito, muito interessante. E a Débora também vai trazer ali, igual já foi falado, né? Da parte da filosofia, que também fala muito sobre essa forma de comportamento social, né? E, enfim, gente, é assim... maravilhoso tudo isso que a gente tem pra trazer. Eu sei que esse episódio vai ser um pouquinho mais curto do que a gente costuma fazer, porque é um episódio mais de apresentação, né? Pra que vocês conheçam a Fran, pra que vocês conheçam a Ellen, pra que vocês conheçam a Amanda. A Amanda não falou muito, mas ela já, no início, ela falou assim, olha, não me pergunta muito. Mas espera o episódio do casamento. Espera! Vamos ter a Amanda aqui, ela vai falar, vai contar as experiências, porque vocês vão ouvir ela ainda. Hoje ela ainda tá, né? Tá vergonhosa. Não, mas não é assim não, tá, não. gente? Não é assim não. Não é assim, ela é... A Amanda fala bastante. Mas assim, nas frentes das câmeras, a gente fica um pouco nervoso, né? A Fran já tava ali antes. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou falar? Não sei o quê. E falou super bem aí nas câmeras. Um pouco trêmula. Não saiu. Assim, tremendo, mas falando. Mas enfim, gente, eu agradeço muito todos vocês que participaram, todos vocês que assistiram,
todos vocês que estão aqui para nos conhecer. Por mais que não é um episódio que a gente pôde trazer tanto conteúdo, eu agradeço muito por você estar aqui, por você estar assistindo. A Deb vai falar aqui, antes da gente encerrar, um pouquinho sobre o próximo episódio. E você já fica ligadinho que logo, logo vai estar o próximo episódio aí também. Sim, e o próximo episódio tá muito especial. O título é Filhas e nós iremos falar sobre o significado de pai, o significado de Abba. Nós conversaremos um pouco a respeito da história de Gênesis, a aliança de Abraão com Deus, até a história de a transformação de Jacó para Israel. Vai ter um pouquinho de filosofia, vai ter um pouquinho de psicologia, mas o foco é a conversão sincera e honesta diante de Deus e a transformação que só o Deus do impossível é capaz de fazer nas nossas vidas, de transformar a nossa natureza pecaminosa, de nos dar um coração novo, e de que não importa quem você foi, o que você fez, assim como Jacó que enganou o pai, Deus tem o poder de transformar o seu nome. E Ele te convida para fazer parte dessa família, a família de Deus. Nós somos filhas, e se você é homem, você é filho de Deus. E é isso. Eu não quero dar muito spoiler, mas aproveitar o gancho e falar para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e, para não perder o próximo episódio, acionar o sininho, ok? E ativar as suas notificações para você receber não só os próximos episódios do Ouça Elas, mas também do Ouça Podcast. Isso mesmo, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Fica ligadinho, igual a Débora falou aí. E eu queria convidar as meninas aqui pra gente fazer uma oração, pra gente encerrar, né? A gente sabe que o princípio aqui do podcast, nós somos cristãos, então nós sempre vamos se basear na Bíblia, nós sempre vamos... A Ellen vai lembrar, a Bíblia no centro do vídeo, vocês vão ver. Então, a nossa, né, nosso guia total sempre vai ser a palavra. Então, vocês veem que a Débora também faz os nossos scripts do programa. E isso sempre vai ter uma base bíblica para estar ali, né? Então, eu quero que vocês... Antes da oração, a gente quer fazer uma coisinha, porque a gente quer aproveitar esse primeiro episódio também, não só para apresentar a equipe, mas também vamos colocar a Amanda no stream. A gente quer que vocês contem um pouquinho do testemunho de vocês. Começa, meninas. A Fran tem um testemunho muito bonito. Acho Qual que... deles? Todos. Não, porque se eu for realmente colocar na mesa, a gente vai passar aqui, ó. Mas se você puder resumir contando. um pouquinho de como você conheceu Jesus, como que foi isso? Bom, então, na verdade, eu fui criada em um lar cristão. A minha família, de parte de mãe, de parte de pai, toda uma família religiosa. Só que daí tem aquela fase ali da adolescência, né? Onde tudo muda. E aí, para poder passar em uma fase assim, uma parte assim bem resumida, passei minha adolescência todinha assim, afastada de Cristo. Minha adolescência e parte da vida adulta, né? Eu fui voltar para Cristo tem 1 ano e pouco mais ou menos, por volta de a minha primeira Santa Ceia. Quando eu retornei foi em julho do ano passado. Foi uma transformação assim tão grande que Deus fez no meu coração que eu fiquei tão fissurada, para dizer a verdade, na pregação do último domingo, onde o pastor estava falando de gratidão, que eu me identifiquei muito na parte onde ele falava bem assim: se você não dorme à noite, se você não faz isso, se você não faz aquilo, todo o sentimento, como que é a vida de uma pessoa ingrata. Eu tinha o costume, o terrível hábito de levantar da minha cama e eu falava: ai meu Deus, até quando eu vou aguentar isso? E aí, sim, e aí como que tudo mudou com uma coisa tão pequena, uma voz não audível, né, que é assim que o Espírito Santo fala com a gente, uma voz não audível falou no meu ouvido bem assim: só não tem jeito depois da morte. E então, a partir daí eu comecei a levantar de manhã e aí eu falava: Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um dia, mais um fôlego de vida que o Senhor está me dando. E eu levantava de manhã: bom dia, Deus! Bom dia, Espírito Santo! A hora que eu levantava mesmo, né? Que eu acordava, porque
O agradecimento era ali, ó, enquanto eu abri o olho. E aí, a hora que eu levantava da minha cama, eu saía, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo. Isso muda tanto o interior da gente, como a gente consegue ver o mundo. Porque quando você é ingrato, quando você só reclama, gente, dá tudo errado. Não tem como. Tudo que você faz dá errado. E aí, quando você começa a ser grato, você consegue enxergar. Geralmente a gente tem o costume de dar mais visibilidade pro de ruim que acontece. Isso de ruim que acontece. E o que acontece de bom na vida da gente, a gente isola. Isso aqui é ruim, aquilo é ruim. E aí eu comecei a ver mais as coisas boas que me aconteciam. Só de eu levantar da minha cama e eu poder trabalhar, eu poder buscar o meu sustento. Já era uma coisa assim muito grandiosa. E eu não enxergava isso enquanto eu estava reclamando. Então, eu tinha tentado voltar para a igreja outras vezes, mas era na hora assim do desespero, né? Tava tudo dando errado, batia aquele desespero e ia pra igreja. Aí começava a dar certo, tchau, igreja. Voltava de novo. E aí o momento em que eu comecei a ter gratidão no meu coração, eu voltei, não foi por desespero, foi por amor, sabe? Uma coisa assim inexplicável. Eu sentia uma paz interior tão grande, parecia que as coisas estavam dando tudo certo pra mim. E tava tudo do mesmo jeito. Mas o meu olhar pro mundo mudou a partir do momento onde eu comecei a ter gratidão no meu coração. E aí eu mandei mensagem pro pastor. Pastor, eu quero voltar, eu quero entrar em comunhão. E aí teve toda uma entrevista ali, né? E aí, na Santa Ceia seguinte, eu participei e foi assim a melhor escolha assim, que eu fiz na minha vida. Foi voltar para Cristo, foi voltar os meus olhos para Cristo, foi tornar Deus assim como o meu maior amor. Amar acima de mim mesma é amar a Deus. Então, é isso. Glória a Deus, que lindo. Vai, Ellen, sua vez. Muito lindo esse testemunho da minha amiga, né? Gente, eu fui criada também no lar cristão. Fui criada no lar cristão também. Uma doutrina muito rígida, então eu conhecia Deus, não conhecia Pai. Deus e Pai é diferente, né? Porque, na verdade, ele é os dois, mas tem gente que conhece só como Deus, não como Pai. E eu cresci, minha mãe é uma mulher solteira, criou 3 filhos, né? Então foi um pouquinho difícil nessa história, mas minha mãe tinha muita fé, ela passou essa fé muito pra gente. E às vezes a gente passava por uma dificuldade, a gente tinha uma dificuldade enorme financeira, e eu lembro que eu chegava na minha mãe e falava: mãe, acabou tudo de comer, o que vai fazer, né? E minha mãe falava bem assim: dobre o seu joelho e vai orar, vai pedir pra Deus. Eu estressava. Sabe, gente, adolescente, tipo, adolescente ainda não, né? Tipo, 12 anos, assim, né? E eu ia bater no pé, pra dentro do quarto, e ajoelhava e falava: oh Deus, eu não aceito isso, porque eu tô passando por isso e tal. Porque quando a gente é adolescente ou criança, a gente não entende muito o que tá se passando ali, né? E minha mãe sempre me dizia: vai orar, vai orar. Aí eu dobrava o joelho e orava e falava: olha Deus, estamos sem o que comer, e o Senhor pode fazer alguma coisa, eu sei que o Senhor pode, então se eu puder, faça. Mas é claro que a gente tem que viver na dependência de Deus, mas a gente tem o costume de procurar Deus só quando precisa, sabe? Só quando a gente tá angustiado, quando a gente tá triste. E isso não é um amor, entendeu? Não é um amor. Aí minha mãe sempre me dizia: vai orar, que Deus vai prover. Aí eu orava, dobrava o joelho e orava. Isso não é mentira. Se quiser, eu passo minha mãe pelo contato aqui e põe ela pra falar. Gente, eu dobrava o joelho, orava, ia pra sala, alguém ligava: ô Léo, eu ia buscar uma cesta básica. Que bênção, glória a Sim, Deus. isso aconteceu várias vezes, várias vezes. E eu lembro que às vezes eu falava assim: Deus, nossa, que situação triste. Mas Deus tinha um cuidado, sabe? Eu tenho questão de falar que eu me sinto amada mais que todo mundo. Mas é por essas situações, sabe? Oração, é uma oração de uma criança. Quando é uma criança orando, sabe? Com coração puro. Sim. Porque, claro que tem crianças com 12
viveu muitas coisas, então às vezes não tem um coração tão puro, né? Mas eu orava e Deus provia, e várias vezes, não só comida, como roupas, como cortar energia e acontecer de cair dinheiro na conta da minha mãe do nada e não saber da onde, sabe? Tem bastante história sobre isso. Mas aí minha mãe sempre me ensinou, é Deus. Só Deus pode fazer, só Deus que faz. E quando eu cresci, eu acabei que me distanciei desse amor de Deus. Mas eu lembro que uma época eu também comecei a sair pra festa, eu era muito nova. Eu saía pra festa, minha mãe não deixava eu sair escondido. Minha mãe não deixava, minha mãe me prendia bastante. E eu saía escondido e tal, graças a Deus. Tinha que prender mesmo, gente. Prenda suas crianças, tá? Os adolescentes. E minha mãe às vezes não deixava eu sair escondido e bebia. E eu lembro que eu chegava em casa e sentia um vazio, uma tristeza. E eu sentava no chão e falava, Deus, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E eu sabia, eu não tinha o costume de ler a Bíblia. Na religião onde eu fui criada, não quero insultar nenhuma religião aqui, não vou falar o nome da religião. Mas o princípio lá é a doutrina, não a palavra. Então, não tinha o costume de ler a Bíblia. E eu lembro que eu chegava e sentava no chão, chorava, falava, Deus, eu preciso que o Senhor me tire disso. Eu preciso que o Senhor tire do meu coração. E Deus foi tirando aos poucos. Tipo, beber. E às vezes eu ia pra uma festa e eu não sentia mais vontade de beber. Eu me divertia sozinha. Dançava assim, mas já não queria beber. Aí chegou um tempo que eu já não queria mais essa festa. Aí chegou um tempo que eu já não queria amizade de festas. E muita gente foi se afastando, foi se afastando. Aí foi onde eu encontrei Jesus numa igreja muito boa lá no Brasil. Uma igreja maravilhosa. E me batizei e tal. Mas aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Eu era aquele crente Raimundo, né? Pé na igreja, outro no mundo. Aí eu vim pra cá, né? Acho que eu falei assim, Deus, passava também por uma situação muito difícil lá no Brasil e tal. Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha realidade, eu preciso sair daqui. Eu preciso mudar de país, alguma coisa. E veio a proposta pra eu vir pra cá, morar com uma melhor amiga minha e tal. E eu pedi confirmação, pedi uma, e eu falei, não, quero outra. Aí pedi outra, e pedi 4 confirmação pra Deus no final, né? Ele confirmou, aí foi onde eu cheguei aqui, aí vim morar com essa melhor amiga minha, passou um tempo fui morar com a Amanda, eu e a Amanda moram juntas. E foi uma bênção que nós duas fomos atrás de uma igreja, a gente frequentou 2 igrejas, né, amiga? Frequentamos 2 igrejas. E eu falei assim, a que a gente sentir no coração é essa. E eu lembro que quando a gente chegou naquela igreja, sabe? Na igreja do nosso pastor, Eliade, De Columbus. A gente sentiu uma paz, emoção, sabe? Aí a Amanda falou bem assim pra mim, eu quero batizar nessa igreja. Eu falei, calma, gente, primeiro dia, né? Mas ela já foi com foco, eu quero batizar nessa igreja, eu quero batizar nessa igreja. Não é por causa da igreja, gente, não é só por causa da igreja. Porque a nossa igreja é muito boa, tem conforto, tem tudo, sabe? Maravilhosa a nossa igreja, graças a Deus. Mas é a palavra, como se diz, a Bíblia no centro, realmente. E eu e a Amanda começamos a frequentar a igreja, e foi onde eu aproximei mais e mais e mais. E a gente tá aí na caminhada, feliz. Glória a Deus. Com Deus agora. Nossa, testemunho muito forte, hein? Nossa, Sim. você vê como Deus é maravilhoso e provê nos mínimos detalhes. E eu tenho certeza que todas essas coisas que aconteceram, né, da sua mãe, que era uma mulher de muita, né, de muita fé no Senhor, te impulsionaram também a mais na frente. Você era aquela coisa que te impulsionava a não querer ficar onde você estava, né? Por isso que a importância dos pais, não só... Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Sim, Isso não é só importante. ensinar, você ser, você orar. Mostrar, tá, né? Isso, exatamente. Não adianta nada eu falar pro meu filho, vai orar, só vai orar. Mas eu não ver meu pai orando. Exatamente. O que vai adiantar? Muito bom, Entendeu? é. Então a gente tem que ver isso dentro de casa. Não só falar, né?
tendo Sim. esse seu exemplo, né? Que bênção, que bênção. Vai lá, mano. Então, gente, meu testemunho, eu creio que meu testemunho ele não foi muito construído quando eu morava lá. Eu creio que veio mais de quando eu estava aqui. Sim. Eu não cresci num lar cristão. Minha mãe foi se converter depois de muitos anos já. Eu já tinha acho que 15 anos. Mas era eu, minha mãe e minha avó. A gente vivia lá em Rondônia, né? Então, minha mãe, uma mulher solteira, tinha que trabalhar e cuidar de mim, como muitas mães passam por isso hoje em dia. Eu não tive o exemplo de oração dentro de casa. Minha avó, ela tinha muito problema com depressão, ansiedade, muitos problemas. Eu acredito que era mais espiritual. Até hoje é espiritual e eu creio que Deus está indo lá e tá, Glória Amém. a Deus, em nome de Amém. tá Jesus. trabalhando na vida dela cada dia mais. Eu oro por isso. E eu não cresci dentro desse lar, eu não tive esse ensinamento, né? Então, assim, quando deu meus... Eu falava assim, Gai, quando eu tiver 18 anos, eu vou pra todas as festas. O meu sonho era sair, eu já fazia escondido, mas eu queria ter, assim, a autonomia mesmo, a liberdade de ir, porque sem ninguém me ligar, sem ninguém falar nada. E eu ia, só que assim, eu acredito que Deus já queria trabalhar em mim já de muitos anos, né? E eu ia, mas eu chegava, eu sentia aquele vazio. Só que cada vez eu entrava mais fundo, né? Não era só bebida. Eu tive um problema com bebida muito nova. 18 anos já bebia assim, que nem um tio do bar, né? E foi só piorando. Aí minha mãe começou a orar. Isso ela já tinha se convertido, né? Batizada e tudo. Começou a orar. E eu, daquele jeito, né? Eu acho que o que tinha pra ser rebelde na adolescência, eu fui tudo ali nos 18. Tudo ali nos 18. Não, mas eu era demais. E aí eu comecei mexer com droga, né? Tive dos 17, 18 até os 19. Eu vim pra cá quando eu tinha 19. E do nada, assim, não foi a minha prima, a que trouxe a Ellen. Ela mandou mensagem pra mim numa sexta. E eu já com muitos problemas, assim, com essas coisas, e já tava, assim, de um ponto, assim, extremo. E minha mãe orando, e surgiu essa oportunidade. A minha prima mandou mensagem pra mim numa sexta, falou assim, você quer vir pra cá, ir embora? E eu nunca nem, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Nunca tinha ajoelhado pra orar, nada. E minha prima foi e falou, você quer vir pra cá? Eu falei assim, mas assim, do nada? Se você quiser, você tem que vir no domingo. Você já tem que embarcar pra Porto Velho no domingo. Eu falei assim, gente... Mas isso era na sexta, né? Isso era na sexta. Na sexta, na hora do almoço. Nossa. E aí eu falei assim, gente, como assim? E eu falei pra minha mãe como quem não quer nada, né? Morrendo de vontade, minha mãe falou assim, não vai, nunca. Outro país, aí minha mãe falou assim, vou morar. Aí eu fiquei de boa. Chegou a tarde, minha mãe falou pra mim, eu senti que é pra você ir. E Deus falou no meu coração que eu cuidei até aqui, mas daqui pra frente Deus que vai cuidar. Uau. E aí eu falei assim, Deus cuidar de mim? Como assim? Ele não quer isso, não. Ai, nosso pensamento. Assim, porque se for olhar pro merecimento, a gente não Sim, merece. não. E aí eu vim. Isso foi sexta, no sábado eu arrumei minha mochilinha, no domingo tava eu embarcando pra Porto Velho, encontrar um amigo que veio pra cá também. E aí viemos, né? Foi todo o percurso da viagem e tal, morei na casa dessa minha prima um tempo, depois fui pro meu apartamento. Aí passei um tempo morando com esse amigo meu. Passei por uma depressão profunda foi um ano. Muito assim, de assim, querer morrer mesmo, tentar. Aí ela pegou um pouquinho do final, assim, né? Pegou um pouco e ela via como é que eu era nessa época. Eu cheguei a pesar, acho que hoje eu peso quase 65. Eu pesava 53, 52. Eu não comia, eu trabalhava, acho que pela misericórdia de Deus, porque eu não tinha família, assim, pra me ajudar em questão financeira, né? E
passei por isso, comecei a tomar remédio psiquiátrico e aquela coisa, e eu não conseguia melhorar com isso e tal. E uma irmã, minha mãe minha mãe sabia de tudo, de orando, e uma irmã sentiu de orar por mim. Ela era de uma igreja assim, pentecostal, que nem a nossa, e ela mandou um áudio pra mim. Ela falou assim: você vai sair disso. Isso que eu acredito muito em revelação. Isso que você está passando vai servir de testemunho lá na frente. E Deus está te enviando um anjo para que passe isso com você. Um anjo que vai segurar a sua mão. Um anjo que vai caminhar do seu lado. Um anjo que vai estar com você. E eu, na época, achei que era outro tipo de anjo. Não era nada a ver com o que eu queria. Achei que era tudo mesmo. Não. Aí veio essa amiga minha, a Ellie. E aí eu falei, aí na época eu ainda não tinha assimilado esse anjo, né? E aí veio a Ellie, veio morar mais nós e passamos por um tempo. Tinha épocas de eu chegar do trabalho e eu ter forte crise de ansiedade e a Ellie tá ali, chegar e dar banho e tá ali junto. E aí nós começamos a caçar uma igreja. Na verdade, eu tinha ido numa quinta-feira, não sei se você lembra. Fui numa quinta-feira na igreja de Columbus. Fui na 61. E eu vi o Toninho pregando no dia. Era na quinta-feira. E aí eu vi ele pregando e uma tristeza, um vazio que, nossa. E eu vi o Toninho pregando e ele, daquele jeito dele, pulando, né? E eu olhei assim e eu lembro até hoje. Ele falou assim lá na frente, ele falou assim: eu amo os cultos de domingo, mas os cultos de quinta-feira. E eu olhei assim pra ele e falei: mas Deus, eu quero sentir isso também. Assim, as pessoas pulam lá, eu quero sentir isso também. E aí eu fui, nessa quinta-feira, eu chorei. Foi muito boa a pregação dele, eu lembro até hoje. E senti, eu falei pra ela, e nós nem sabia como é que era a igreja no domingo, onde que era, porque era, né? Aí nós começamos a ir, batizei. E meu testemunho vem sendo construído cada dia mais, porque depois que eu casei mesmo, eu vejo que, igual eu tava comentando com a ela esses dias, às vezes Deus trabalha assim na gente, como é que eu explico? Eu vejo alguma coisa, só que Deus fala assim: mas você não vai fazer isso. A pessoa fez, mas você não vai. Eu tô trabalhando em você. Ela fala: Deus, não. Não, porque eu? E isso vem se construindo cada dia mais. Deus curou minha depressão. Hoje eu não sinto nada. Deus é fiel. Eu lembro que um tempo que eu vim logo quando eu entrei na igreja, eu ainda sentia muita tristeza, muita ansiedade, sentia muito. E cada dia mais hoje em dia eu não sinto. Eu não sinto a tristeza. Eu era uma pessoa muito ingrata, igual a Fran tava falando. Eu levantava e falava: não acredito que eu tenho que lavar vaso. Oh Deus, se for pra isso, ó, leva embora pro Brasil. Não, você vai ficar aqui, é aqui que eu quero te tratar. E nisso, hoje em dia, eu levanto, claro, tem dias que a gente tá mais disposto, tem dia que a gente não tá, mas assim, hoje em dia eu levanto e falo: obrigada, Deus, por mais um dia. Eu amo o meu trabalho, amo o que eu faço, amo viver aqui. Eu pedia muito pra Deus me levar embora, muito, todos os dias eu falava: Deus, me leva daqui, me leva embora, eu não quero mais viver aqui. E eu tava orando contra. E cada dia que passa, eu vejo que Deus trabalha em mim aqui, é aqui que Ele quer que eu permaneça, e é aqui que Ele quer me tratar e me formar da forma que Ele quer. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus, que testemunho forte, gente. Você vê a Amanda quietinha aí, ó. Baita de uma pregadora. Pois é. Glória a Deus, que testemunho mais lindo. Gente, nós temos um Deus que é um Deus também que cura a depressão. Nós, sim, eu sempre incentivo, se você tem algum problema, você busca ajuda, mas tem que ser tudo em conjunto. Não adianta você buscar uma terapeuta e você não buscar o Senhor, né? Porque aí que nem ela tomava os remédios psiquiátricos, sim, mas também não tinha o tratamento do Senhor. E aí, sim, justamente, eu tava ensinando as crianças, quinta-feira, eu tava falando, gente, eu também sou tia das crianças, tá? Do Ministério Infantil. E aí eu tava falando com eles sobre o amor de Deus, e justamente mostrando pra eles, a gente usa um copinho, assim, transparente, vai jogando pedra, mostrando quando a gente aceita Jesus, e vai nos preenchendo, só que ainda há buraquinhos, né? E a gente sempre acha que você olha e pergunta pra criança: esse aqui tá cheio? E eles falam: tá, porque as pedras já não cabiam mais pedras.
Porém, você jogava mais areia, por exemplo, e elas preenchiam. Só que aí você achava que estava cheio. E ainda não, porque se você jogasse água, aquela areia transbordava. Ou seja, é que nem a Amanda estava falando, é um progresso, né? Ela recebeu Jesus e até hoje nós vamos sendo consertados. Então, assim como eu falei para aquelas crianças, nós vamos sendo tratados e vamos sendo cheios cada vez mais do Espírito do Senhor. Então, cara, que testemunho assim maravilhoso de ver essa questão que nós, se você aí, por acaso, você está passando pelo mesmo problema que a Amanda passou, tendo crise de ansiedade, não consegue dormir, tem crise do pânico, tem vontade de se matar, saiba que você tem um Deus no céu que pode todas as coisas, você tem um Deus no céu que pode curar essa sua ferida, você tem um Deus que pode te guardar, assim como a Amanda está aqui hoje, feliz para contar o testemunho dela. Deus também vai enviar uma Ellen na sua vida, assim como enviou para Amanda. E Deus vai trabalhar na sua vida. Só que você precisa dar o primeiro passo, assim como a Amanda deu o primeiro passo, que foi ela decidir naquele culto de quinta-feira. Se talvez ela não tivesse ido, se talvez ela não tivesse persistido, talvez hoje a Amanda, Deus me livre, mas talvez ela não estaria hoje aqui para poder dar esse testemunho. Então, dê o primeiro passo. Se você não pode ir num culto, dobre os seus joelhos. Hoje mesmo, no seu quarto, fale: Senhor, eu quero que o Deus que alcançou a Amanda alcance a mim também. E tem esse espaço para você aqui, tem esse espaço para você neste podcast, para você se sentir. E já dando a Ellen também falou sobre filha, né? Que ela só conhecia Deus como Deus, aquele Deus general, mas não como um Deus Pai, que foi depois quando ela recebeu a Cristo e ela entendeu que ela também era filha. Então isso tudo, gente, é muito maravilhoso, é muito lindo. Eu agradeço as meninas pelos testemunhos, né? A gente nem tinha planejado os testemunhos, mas foi muito bom para poder cada um conhecer, entender, né? Quem é a Ellen, quem é a Fran, quem é a Amanda, e ver que você também tem esse espaço. Então, gente, assim, eu agradeço de coração. Não sei se a Débora quer falar mais alguma coisa. Eu só ia comentar que o que elas falaram tá diretamente ligado com o nosso próximo episódio. Exatamente. Porque elas falaram, todas elas tiveram um ponto em comum, que é a questão da mudança de mente, que é a metamorfose que a gente estava conversando ontem. Sim. O apóstolo Paulo fala no capítulo 12 do Carta aos Romanos, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Ou seja, a atitude de mudança, a escolha é racional, e as três tiveram uma escolha racional diante de Deus. Você vê quando elas contam, elas não estavam satisfeitas, elas sabiam que estavam fazendo coisas erradas, elas sentiam um vazio no coração, e elas falaram muito da nossa igreja, inclusive, glória a Deus pela nossa igreja. A nossa igreja é maravilhosa. E o apóstolo Paulo continua dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse transformem-se no hebraico, ou melhor, no grego, é metamorfose, é a mudança da lagarta para a borboleta. E aí ele continua: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando você está no mundo, quando Deus não senta no trono da sua vida, você passa por, como elas mesmas disseram, mais uma vez, esse vazio, essa vontade de morrer, que ela é real, ela existe. Sim. Só que quando você decide estar no centro da vontade de Deus, você vê que aquilo que você desejava não era o melhor para você. Porque uma coisa que eu acho interessante é que às vezes a gente peca, a gente se arrepende, a gente pede perdão. Só que a Bíblia diz que Deus esquece, mas a gente não esquece. Porque Deus, ele nos confronta com a nossa própria consciência. Então, por exemplo, elas sabiam que elas estavam erradas e elas sabiam o que tinha que fazer para mudar. E isso aconteceu na vida delas. Houve uma transformação de mente. E hoje em dia elas estão aqui com um testemunho lindo, maravilhoso. Glória a Deus. E completamente bíblico. Me lembrou do EBD de domingo, né? Do próximo domingo, a consciência. A hora que você falou aí, tá bastante ligada. E eu gostaria também de complementar com uma coisa
muitas das vezes a gente não sabe como que dá início, a gente tá tão pesado ali na nossa depressão, naquela tristeza, naquela angústia que a gente está sentindo, que a gente não consegue levantar, um exemplo, tomar iniciativa para ir numa igreja. Às vezes a gente não consegue falar com as pessoas, mas Deus, ele chama a gente para vir do jeito que a gente tá. Não para você se acomodar com o que você tem, mas você ir da forma com que você tá. Um exemplo, eu tentava ir à igreja, eu tentava me converter e eu não conseguia. Mas a minha conversão de verdade começou em casa, começou aqui dentro do meu coração, começando a agradecer. Eu não conseguia dobrar o meu joelho para orar. Eu fazia o quê? Eu orava deitada. O meu quarto era uma bagunça. Eu comecei dobrando a minha coberta na hora de levantar da minha cama. E, gente, isso faz uma grande diferença. Talvez a gente pode achar que só dobrei minha coberta. Não, gente, dobrar a sua coberta é um início de organização. Você começa a organizar a sua mente também. Então eu comecei assim, comecei em casa, comecei agradecendo, comecei orando deitada. Comecei com pouco, vem com pouco, que Deus ele continua fazendo a transformação ali. Amém. E eu creio que esse lugar que a gente, o podcast, ele vai fazer a gente se sentir acolhido, acolher mulheres, assim como um dia a gente se sentiu acolhido quando a gente foi à igreja. Você vê que cada um tem um problema, teve um problema de alguma coisa. Sim. Mas que a gente vai conseguir acolher mulheres e que sentiu que a mesma coisa que a gente sentiu, o vazio, a ansiedade, a desorganização, a desorganização mental, e eu creio que vai ser bênção. Essa questão da desorganização mental, inclusive, a Fran comentou de dobrar a coberta. Minha tia é psicanalista, e todas as vezes que eu vou conversar com ela sobre alguma coisa, a primeira coisa que ela me pergunta é: seu quarto tá arrumado? Ela fala, quarto bagunçado, mente bagunçada. Exatamente, a gente só transparece aquilo que a nossa mente está sentindo, né? Gente, ali dentro do quarto é um peso espiritual tão grande. Ali é o lugar onde você se prostra. Ali é o lugar onde às vezes você deita e você não quer se levantar. Quando a pessoa está numa depressão profunda, ela é aquela pessoa que dorme até tarde. Ela não quer se levantar. Então, começa ali. Começa. O quarto, é verdade. É o lugar da intimidade, né? Jesus fala, fecha a tua porta, entra no teu quarto e fala ora com teu pai em secreto. Sim. Isso mesmo. Glória a Deus, gente. Nossa, vocês viram como essas meninas são abençoadas? Elas aqui, já vai estar todo mundo pregando daqui a pouco. Amém. Todas aqui são uma bênção, gente. Eu não conhecia o testemunho profundo de cada uma, mas assim, que bênção. Vamos trazer numa próxima cada uma pra falar mais, porque eu sei que tem mais, né? Tem mais, dá pra falar mais. E a gente vai trazer numa próxima pra falar esse assunto, né, da depressão. É um assunto muito interessante que a gente quer muito trazer, da desorganização mental também. A Ellen que passou... Ele chorou muito. O Vinícius tá nos ajudando aqui, tá ele chorando, tá com o olho inchado de tanto chorar. Mas realmente foi assim, lindo. A gente quer trazer a Ellen também numa próxima para falar sobre essa questão do adolescente, que às vezes nós não vamos ter só mulheres adultas, vamos ter adolescentes aqui nos assistindo, e entender que sim, há um espaço dentro de Jesus para você, né? A festa não vai te levar a lugar nenhum, as drogas não vão te levar a lugar nenhum, a bebida é tudo ilusão, é tudo passageiro, mas o Senhor, ele é eterno, né? E ele nos tem a eternidade. Então eu queria, pra gente encerrar, fazer uma oração. E você aí da sua casa pode nos acompanhar com essa oração, porque, de novo, né, nós temos o princípio, a Bíblia, nós temos como princípio uma vida de oração. Então vamos orar ao nosso Pai e agradecer por esse episódio, e também orar por você aí de casa, para que você seja tocado e ministrado, amém? Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse episódio, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, pela vida, Senhor, da Fran, a vida da Ellen, da Amanda, da Débora, que todas estavam aqui, Senhor, com o coração aberto, Papai, a Ti, para ser usadas por Ti, Senhor, segundo a Tua palavra, e falar, Senhor, com as suas filhas e filhos que estão nos assistindo nesse momento. Pai, eu quero pedir que, neste momento, o Senhor vai além, Senhor, das câmeras, além das redes sociais, além da internet, e visite essa pessoa que está desse outro lado. Se por acaso tem alguém, Senhor, que está afundado nas drogas, alguém afundado no álcool, ou, Senhor, que está tentando enganar a si mesmo, Senhor, indo a festas, tendo amizades que não edificam.
se essa pessoa, Senhor, está com a mente desorganizada, se essa pessoa, Senhor, está com depressão, ansiedade, pânico, papai, que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa transformá-las, Senhor, e que o Senhor possa tocá-las assim como as meninas foram tocadas, assim como as meninas se achegaram a Ti, Senhor. Eu peço mais uma vez que o Senhor visite essas pessoas. Te agradecemos, papai, por essa oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos, ouça! Tchau, gente. Agradecemos por você estar aqui. Um beijo e até mais. Tchau! Não está aqui.